Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. O nosso convidado hoje é o Igor Ignácio. Já esteve aqui o ano passado no Radar como chefe do cartório eleitoral. Hoje ele está como chefe também, mas como chefe do Grupo Escoteiro aqui de Botucatu. Boa tarde, Igor, tudo bem? Muito boa tarde, Júnior. Prazer imenso conversar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Prever FM. Sem eleição agora, né, nessa entrevista? Por enquanto, tranquilo, né? Tá, vamos ver até o final, né, se surgir alguma dúvida, mas o assunto é o Grupo Escoteiro Padre Anchieta, que faz um trabalho muito legal. Então, se você tem alguma dúvida, aliás, se tem algum pai, alguma mãe com criança e tem um interesse, hoje é o dia, Igor. É o dia de esclarecer todas as dúvidas, perguntar. É um universo único, né, Júnior? Alguns anos atrás se questionava se as crianças e os pais teriam interesse no escotismo, né? E por causa justamente da tecnologia, que a criança ia querer só ficar no celular. E a gente percebeu que só celular é prejudicial. Exato, não é bom. Exato. Né? E aí eles começaram a pensar e idealizar. Não, meu filho não pode ficar o dia inteiro numa tela. Ele tem que ter convivência social, ele tem que ter uma interação, tem que tomar um sol na cabeça, né? Tem que entender que existe um mundo real. E aí o escotismo é muito disso, né? E é isso que a gente vai falar nesta edição do Radar aqui na Prever FM. Radar Prever FM. 12:10, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. O nosso convidado é o Igor Ignácio, ele também é chefe do Grupo Escoteiro Padre Anchieta. Ô Igor, quanto tempo como chefe já do Grupo Escoteiro? 2018, estamos em 2026, 8 anos 8 já. 8 anos já. Como chefe escoteiro. Todo adulto voluntário que participa do movimento escoteiro tem essa titulação, né? Chefe. Como é que você chegou ao escoteiro? O escoteiro ele fica lá em cima, né? Na Vital Brasil, uma paralela da Vital Brasil, Rua Vitória Régia, uma rua bem pequenininha, considerada uma das ruas mais bonitas, né? Por causa das copas das árvores que se entrelaçam, um lugar mesmo muito belo. Eu passeava ali de carrinho com a minha filha, e aí eu via aqueles letreiros, aquelas mensagens, né? São mensagens bem interessantes que tem ali, que é relação mesmo, pai e filha, né? E aí eu falo, puxa, quando ela tiver idade, vou vir aqui, vou perguntar como que funciona. Aí chegando, perdeu a idade lá, 6 anos e meio, era a época, agora com 5, você consegue inscrever o seu filho. Eu já me inscrevi ela, e aí você ficava sentado, né? Debaixo das árvores, é um lugar agradável. Aí sempre surge, né? Ó, vamos viajar para Bauru no zoológico. E quanto menor é a criança, mais olhos tem que ter, né? E aí chamava os pais de apoio. Que pai que pode ajudar? E você tá ali, você já é pinçado. Aí vai pra Piracicaba, né? Museu da Água, faz umas visitas lá também que tem em Piracicaba, mesma coisa. Vai lá como pai de apoio. Aí você vai se engajando. Quando você vê, você já tá de uniforme, lenço, aplicando atividade já. Então você começou passeando ali, passando na frente. Passeando. Todo pai, na verdade, a não ser que você comece como jovem, né? Como criança, mas o adulto geralmente é levando o filho, né? Ele vai levar o filho, aí ele percebe, entende o que é o movimento escoteiro, né? E aquilo ali é uma transformação, né? Para quem não sabe, qual que é o conceito do Grupo Escoteiro? O movimento escoteiro, o grupo escoteiro, é uma educação não formal. O que é formal? Uma carteira, uma lousa, né? Ali você aprende fazendo, né? Você tem essa interação com a natureza, com o meio ambiente. Você aprende, na prática, ter empatia, né? A ser tolerante, a conviver com outros, e diferenças, né? Existem. E você entende que tudo bem, né? Essas diferenças daí se somam para conseguir superar ali os desafios que são colocados, né? Desde pequenininho, para que eles possam ir amadurecendo, crescendo e formando. E o fim do escotismo é esse: formar um bom cidadão. Puxa né? vida, essa metodologia de você entender as diferenças, parece que lá atrás o pessoal já sabia o que a gente ia viver hoje, né? É bem isso mesmo. Por exemplo, você está falando aí, religião. Cada um tem a sua, né? A gente tem conflitos que parte desses conflitos tem cunho religiosos. Então, tudo bem cada um buscar a Deus da sua forma, né? Entender que existem essas diferenças. Orientações, né? A gente fala de orientações sexuais, tem pessoas que se agridem, né? Por causa disso.
orientações políticas, né? Pensamentos divergentes, e é bom que as pessoas pensem de formas diferentes, justamente para que elas possam pegar o melhor de cada um e chegar num novo resultado até, né? Então você aprender e entender que existem outras pessoas do seu lado que pensam e têm histórias de vidas diferentes das suas, para você fazer essa autoanálise aí e evoluir como pessoa, né? Acho que é um investimento que a gente coloca no futuro, né? Porque a gente vê a sociedade hoje tão doente, né, Igor? Discutindo de uma forma tão difícil por conta de política, amizades, famílias sendo desfeitas por discussão política, né? A gente coloca uma esperança nessa metodologia que o grupo, que o escoteiro em si propõe, né? Júnior, quando a gente fala de política, a política ela é muito ampla, né? É a arte de você dialogar. Sim, a política está presente em todos os lugares. Em todos os ramos. E aí a gente expõe aquela criança em conta-gotas, né? As situações em que ela possa fazer as suas reflexões. Por exemplo, a gente vai em nascentes de rios, cuidar e tratar de matas ciliares. Crianças plantam muitas árvores. Quando a gente foi criada a ciclovia em Botucatu, percebeu-se ali que precisavam de árvores, né? Para as pessoas caminharem, pedalarem. Foi lá e fez os plantios de árvores. Áreas de erosão, planta árvore, limpezas desses rios. Uma criança como essa nunca vai chegar ali, por exemplo, na Rua Amanda tem aquelas jardineiras, uma palmeira crescendo e dá um pontapé naquilo ali, que é justamente a ausência do espírito cidadão, né? No espírito político. Você entender e compreender que aquilo é seu, faz parte do seu contexto. A criança em outro momento, ela também é chamada a atenção dela para... Teve uma catástrofe no Rio Grande do Sul, teve uma catástrofe em Minas Gerais, enfim, que acontecem no Brasil, né? Nessas questões do tempo, né? Chuva lá que acaba com tudo. Ela vai lá no mercado, até covardia, porque ela fica vestidinha ali, né? Pequenininha, entregando e conta, né? Fala assim, aconteceu uma desgraça lá no Rio Grande do Sul. Você não gostaria de contribuir, ajudar até os... Enchem carrinhos e carrinhos. Foram um dos agentes que ajudaram a encher lá 10 toneladas quando foi para o Rio Grande do Sul. Aí eles traziam, os pais ajudavam também, e o pessoal do tiro de guerra ia armazenando ali nos caminhões cedidos pela empresa daqui de Botucatu, né? Então isso também já vai trabalhando empatia nessas crianças, né? Frio, a gente vai entrar agora no inverno. Então campanhas de agasalho junto com o município, né? Faz esse trabalho junto com o município. Então são vários fatores. E quando ela chega na vida adulta, ela já está totalmente lapidada e preparada para ser um ser atuante na sociedade. Respeito, que eu acho que falta muito, pelo pai e pela mãe, respeito pelo um avô, por um professor, né? Aquela pessoa que tem um cuidado com você entender e compreender que isso aí nunca vai cair de moda, né? O respeito existiu, existe e tem que existir, né? Por aquelas pessoas que estão zelando por você. Então, é o que está mais carente hoje na sociedade, né? Você citou um exemplo, né, de alguém que vai e destrói uma lixeira e ele está destruindo um bem que é dele, né? A gente aqui no Brasil, a gente não tem essa percepção, né, do que o que é público, o que está na rua é meu. Eu ajudei a construir. Exato. É o dinheiro do imposto que meu pai paga, né, que eu pago, que eu tô ali. Eu acho que na Europa a gente tem essa cultura, no Japão a gente tem essa cultura. Me parece que aqui no novo mundo, né, entre aspas, parece que a gente não consegue, principalmente aqui no Brasil, a gente consegue não ter essa dimensão, né, Igor? Senso de pertencimento. Exato, as crianças, elas não aprenderam isso. Sim. Uma boa parte delas, né? Estava ali agora no ginásio municipal, onde seu pai é homenageado ali, né? Cabine de imprensa. Cabine de imprensa, estava até lendo, toda vez eu vou lá e vejo o nome do seu pai. A grande demanda que eles chegam lá, eles permitem que o grupo escoteiro vá lá, porque a gente vai lá e faz a diferença e faz para melhor. Igor, você lembra os chuveiros que vocês deixaram aqui da última vez? Roubaram 2 aqui. Torneira, a gente chegou aqui um prejuízo de água, o cara arrancou a torneira de plástico, Júnior. Tirou por tirar, não vale assim, um valor do material não vale quase nada, né? E aí quando a gente vai lá, a gente percebe e fala, puxa, como que as torneiras nas praças, às vezes eles deixam, as pessoas vão lá e retiram, levam embora. Não sei qual a razão de ser, né? De ter aquela gana de querer pegar aquelas coisas, só que aquilo ali é de todo mundo, se você preservar, se você cuidar, sempre vai ter, né? Então, o escotismo, ele tem
propósito também, deixar melhor do que encontrou. A gente vai nas cachoeiras e visita todas elas de Botucatu e vai e volta com sacos e sacos de lixo. Teve uma vez que a gente pegou por uma questão, falou, vamos vender lá ali no Walter da Serra, né? O pessoal do céu deu 100 e poucos reais. Fora isso, a gente pegou várias grelhas de churrasqueiro, porque o pessoal vai lá fazer churrasco, bebe pra dedéu, não aguenta nem o corpo, quiçá levar as coisas que deixaram. A gente pega as grelhas pra gente usar nos nossos, faz um forno de barro e já tem a grelha pra colocar ali, né? Olha que legal. Tá abusando. Bom, daqui a pouco o Igor vai falar das atividades do Grupo Escoteiro aqui em Botucatu, falar um pouco mais, tirar um pouco mais de dúvida para você que está acompanhando o radar aqui pela Prever FM. Tanto pelo 100.9, você pode também ir no nosso site preverfm.com.br. Radar Prever FM. 12:35, esse é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, recebendo o Igor Inácio, falando sobre o Grupo Escoteiro Padre Anchieta. O Igor, hoje quantas crianças, aliás, a definição de quem participa, a gente ouve muito falar lobinho. O que é o lobinho? Na verdade, tem várias terminologias dependendo da fase da idade dela, né? Lobinho é uma etapa, né? Tá. O movimento como escoteiro é uma das etapas, né? Quando foi criado originariamente, era escoteiro, estava ali dentro daquela faixa de idade. Mas vamos lá, recapitulando, antes, até recentemente, nós tínhamos 4 ramos, foi importado, né, da Europa, o 5º ramo, que é dos pequenininhos, são os filhotes. Então, a partir dos 5 anos de idade, os filhotes já podem participar. As crianças com 5 anos, lógico que é muito lúdico, né? Então tem ali uma interação muito grande com os pais, inclusive, né? Os pais participam muito das atividades junto com os filhos, e aí eles realizam ali as atividades dos 5 aos 6 anos e meio. 6 anos e meio até os 10, lobinhos, né? Como o próprio nome diz, né? Eles vivem ali numa matilha de lobos, né? Dos lobinhos. E ali eles também desenvolvem as suas atividades, tem um pouquinho mais, né? De compreensão sobre si, sobre o corpo, começa aquela interação. Depois dos 11 anos, 10 para os 11, até os 14 anos de idade, os escoteiros, lá que leva o nome do movimento. É um grupo de amigos, né? Que se reúnem para fazer aventuras, né? Então essa é a ideia de descobrir coisas, né? Fazer portais, fazer amarras, construir coisas, né? Fogueiras, enfim. Tudo isso. A partir dos 14, 15 anos de idade até os 17, nós temos os seniors. O sênior, no fundo de cena, é o desafio. Então, é aquele que vai nas cachoeiras, faz a rapel, faz cascading, faz trilhas, né? Acampa já de forma mais elaborada, monta uma estrutura suspensa e põe uma barraca em cima, põe uma rede, se amarra nos lugares. Então tem algo mais aprofundado. E depois dos 18 aos 22, nós temos até essa fase, tem os pioneiros. Então os pioneiros, eles já estão com outro propósito de vida para definir, né, o que eles pretendem ser, né, no mundo, na sociedade. E aí eles têm mais liberdade para viajar e para buscar seus novos horizontes. Mas são todos os ramos que nós temos. Tem que começar desde filhote ou de repente uma criança já pode começar num outro estágio? Na idade que ela tiver, né? Muitas não conheceu antes, não teve a oportunidade. Então chegou agora lá com 12 anos de idade, né? 12 anos a gente já vai fazer o encaminhamento para o ramo escoteiro. Chegou com 14 para 15, já vai fazer o encaminhamento para o ramo sênior, né? Então ele já vai sendo direcionado, por quê? Porque não há não vai apagar o que ela viveu até ali. Muito pelo contrário, todas as vivências que ela teve na vida dela até ali são somadas às que elas vão ter ali no movimento escoteiro, né? Todas essas compreensões. Então, às vezes na escola ela aprendeu no livro que o sol, ele nasce à sua direita no leste e se põe à sua esquerda a oeste, à frente ao norte, atrás ao sul. Qual é a diferença do movimento escoteiro? Você vai chegar às 5 horas da manhã, ali no topo da nossa cuesta, ficar sentado ali, né? Essa é a interação que a gente faz e ver subindo o sol. Ou se não... Nascendo no Oriente. Nascendo no Oriente. Ou se não, lá no Morro de Rubião, né? Que é o lugar, acho que mais propício a isso. Pro pôr do sol, Pro pôr do sol, e você vê o sol ali. A gente fala de
pôr do sol, mas é a Terra que está girando, né? Sim, é. E aí o sol se pondo ali, a coisa mais maravilhosa, né? Ou à noite, deitado, você identificar o Cruzeiro do Sul e conseguir também se situar e se localizar. A diferença básica do escotismo para as matérias didáticas é uma coisa você vê numa folha de papel, outra coisa é você vivenciar esse momento, né? Para quem enxerga ali aquela penumbra, né? Aquele alaranjado do sol, né? Naquele pôr do sol, é uma coisa assim indescritível, né? Por mais leituras que você faça, nada se compara à vida real. E é isso que a gente tenta passar ali para esses jovens. Então não importa a idade que ele chegue e a forma que ele chegue, é que ele vai receber, vão aprender fazendo, né? Vai vivenciar efetivamente todas essas questões. Quando eu era criança, eu gostava muito de Indiana Jones, né? Eu também. Tem o filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Sim. Que mostra o Indiana Jones. Indiana Jones jovem, adolescente, pegando a cruz de... Eu não me lembro agora a cruz... Eu não me lembro o nome do Coronado, a cruz do Coronado, alguma coisa assim, né? E ele tinha uma roupa muito parecida com o que eu vi na rua em Botucatu. Ou seja, depois que eu fui fazer a alusão de que o Indiana Jones, ele era escoteiro também nos Estados Unidos. Você lembra dessa cena, não? Porque exatamente. É a mesma roupa, né? Do que o grupo escoteiro usava aqui em Botucatu. Mas é exatamente, e usa ainda, né? Aquele caque, aquela roupinha lá é utilizada até hoje. A gente não tem os jovens, dependendo da idade, tem umas faquinhas ali, né? Tem alguns acessórios extra, fica meio pendurado ali, uma lanterna, alguns itens adicionais ali. Mas é bem esse estereótipo mesmo, né? Você desvendar. Qual que é a grande sacada nossa aqui, né? A gente desvenda toda a nossa cuesta, que é um lugar incrível. Maravilhoso, de ponta a ponta. Toda a bacia hidrográfica nossa, que os jovens conhecem de cabo a rabo, cada rio, riacho, ribeirão, todas para onde eles vão, como que funciona, todo o fluxo. E também, sabe uma outra coisa incrível que nós temos aqui, que agora está um pouco desativado, né? As linhas férreas, né? Que cortam a nossa cidade. Ela vem lá de Rubião, né? Para quem quiser fazer uma caminhada como essa é possível. Você vem caminhando, aí você passa ali atrás dos condomínios e do Espaço e da Caio. Ele passa atrás ali do Recanto Azul, passa atrás da Vila São Luís, chega ali no centro da cidade, né? Você vai ter a estação de trem, que é belíssima, tá reformada. Você dá a sequência ali, você vai passar atrás da Secretaria de Educação, debaixo do viaduto Joseí de Lara Carvalho, né? Viaduto que ficou muitos anos para ser construído. E logo ali na frente, uns 900 metros depois do viaduto, tem o primeiro túnel da Cuesta, que ele passa debaixo da Alcides Soares, que vai para Vitoriana, né? E na hora que você sai ali, você já dá de cara com aquela vista deslumbrante que é a nossa Cuesta. Então você sai de um ponto, do oeste, lá em Rubião, e vai lá para o leste pela linha do trem. É um passeio diferenciado. Quantas horas esse passeio? Eu vou dizer para você que a gente já fez de lá até Indiana. Aí, passando o primeiro túnel, nós acampamos em cima do Morro do Peru. Olha que legal. Dormimos lá, lógico, com todas as autorizações necessárias. Voltamos para a linha do trem, passamos para o segundo túnel e chegamos na Indiana. São 28 quilômetros de linha de trem, é bastante. A gente fez 14 por dia, mas fez assim esparçado, mas tem que ter um condicionamento físico bom, porque geralmente na linha do trem é aberto, né? Não tem árvores formando copas, né? Então é aberto. Agora que tá começando, que não tem mais trem, uns arbustos, né? A se formar, mas via de regra é muito quente. Você passa muito pelos túneis, né? Passo sim, Júnior. Ontem estava no túnel 1 aqui, eu tava nele aqui. Qual que é a situação deles hoje? O túnel em si, ele tá bem estruturado, tal como estivesse há décadas atrás. Por quê? Porque ele, ali não nasce vegetação, né? Ali não tem, o ambiente ele consegue se manter lacrado, fechado. Não entram muitos animais ali, né? Eles ficam só na beirada e se afastam, tanto é que você vê cocô de cavalo, né? Ele fica só mais pra beirada dos túneis, eles acabam não entrando, recuando, que é um breu total, mas eles estão bem mantidos. Se olhar assim a estrutura, melhor do que fora, né? Tá muito melhor do que fora. Então você pega esse trecho debaixo do viaduto Joseí de Lara Carvalho, que é do lado, um outro ponto turístico nosso aqui, que é do lado do Parque Municipal, né?
Ali plantaram até uns girassóis, ficou lindíssimo ali, inclusive. Ficou, a rotatória. Da rotatória ali, então você tá do lado ali, né? Você vai caminhando ali, tá tomado de mato. Chega a fazer um arco assim, ó, em cima da cabeça, os arbustos. Você tem que ir passando por baixo. E dentro do túnel tá intacto. Ele tem aquelas goteirinhas naturais, porque a Botucatu ela tem uma questão hídrica muito grande. Por conta do aquífero, né? Do aquífero, então mina a água ali, mas isso mina desde sempre, né? Já tem toda a vazão natural, as calhas laterais. Então, os túneis em si estão preservados. O que não está muito bom é realmente a linha. A linha férrea está detonada, né? Infelizmente, né? Quantos acampamentos ao mês vocês fazem? Olha, os mais velhos acampam mais. Tem mês que a gente acampa 6, 7 dias, 8 dias tem vezes, né? Tem mês que chega a acampar 12 de janeiro, né? Período de férias. A gente acampa há muito tempo. Ó, fui com eles para Colômbia. A gente fez um evento que a gente foi para Colômbia e passou o Natal, o Ano Novo, a virada do ano lá. Ficamos acampados, 15 dias quase. Deu uns 12, 13 dias no total. Então, bastante tempo. E eu, particularmente, dormi em rede. Um calor, imagina isso aqui, um calor no verão ainda, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, no máximo, você colocava uma loninha pra cair uma garoinha ali, só pra não molhar essas coisas. Mas um calor, mas aproveitamos muito. E daí, quando vocês acampam, tem todo um critério de horário? Olha, tal horário a gente vai apagar a fogueira, tal horário tem que levantar, quem vai fazer o café da manhã, quem vai ferver a água na fogueira. Tem sim, Júnior. É tudo muito definido. Cada um tem sua função. É uma tropa de via de regra tem 4 patrulhas e dentro das patrulhas tem 8 elementos, 8 jovens em cada e eles se distribuem, né? As patrulhas, elas cada elemento ali tem uma função, tem um monitor, submonitor, aí tem o cozinheiro, o agüero, tem o foguista, o que mantém, tem o que busca a lenha, enfim, cada um tem uma atribuição. Tem aqueles que vão construir, porque a gente chega no lugar, a grande sacada é chegar no lugar, pega geralmente bambus, né? A gente leva, ou se no local tem, a gente tira aqueles que já estão mais tombados, a gente faz mesas, bancos, toda a estrutura, né? Faz tudo, monta todo um acampamento, né? Monta portais, entrada, monta tudo, uma área de ferramentaria para guardar tudo com madeira. E nós e amarras, né? E aquilo surge assim, forno de barro, né? De pau a pique, mistura o barro com a palha seca. A gente começa a fazer um forno por volta de 8 horas da manhã, meio-dia já tá assando coisa lá nele. Você vai dourando, né? Você vai fazendo a queima para ele curar e já tá fazendo coisas ali. Então a gente vai desenvolvendo e vai fazendo e cada um tem uma atribuição. E eles fazem rodízio entre si, né? Eu vou dizer que nessa faixa de idade as comidas já ficam campeãs. O carro-chefe do escoteiro é um carreteiro, né? É um carreteiro. Falar isso na hora do almoço é até covardia. Chegar ali com bacon, né? Coloca ali, já cortam os bacons, coloca pra dourar, já solta aquela gordurinha, aí vem ali com a calabresa e vai tirando de lado, né? Pega um disco de arado, aí vai colocando uma cebola, o alho, vai dourando, aí vem com arroz, aí depois vem misturando tudo, né? Um paio, uma carne seca, vem misturando tudo e fica incrível, assim, fenomenal. Mas a criança aprende até a cozinhar, então. Não, cozinhar, então a ideia é sair dali já tendo essa noção e o mais importante, porque geralmente a pessoa tem restrições, né? Restrição não gosta. E ela acaba experimentando, né? As mais variadas coisas. Eu gostaria de deixar Quem não gosta de cebola, por exemplo, e aprender. Aprende. Algum agradecimento ao Banco de Alimentos, via de regras, verduras, né? Frutas e legumes, eles que nos fornecem. Então ontem teve couve lá. Molecada comeu couve, pequenininha, já comendo todo mundo, e falou que limparam a panela. Beleza. Né? Comeram tudo, limparam tudo. A cebola, deram um monte de cebola. Nossa, a gente pega a cebola, além de usar cortadinha, enrola no laminado, põe na churrasqueira, no fogo, na fogueira. Batatas, né? Também enrola e depois na hora que ela abre, ela chega a desmanchar, assim. Vai pôr um pouquinho de sal e é uma delícia, né? É uma mistura, né? Que beleza. Hoje, quantas crianças e adolescentes aqui em Botucatu? Quase 220, Tudo Júnior. isso? Mas cabe tudo isso, Igor? Então, nós temos agora, né? A gente expandiu, vai de manhã, vai de tarde, né? Então tem vários horários. Sempre tem realização de atividades externas. Então a gente busca muitas parcerias.
A gente sai caminhando ali, os mais velhos principalmente vão caminhando, sai dali, vai até a Escola do Meio Ambiente, que é atrás do Cemitério Jardim, né? Entre a Embraer e ali o Cemitério Jardim, ali tem um espaço incrível que é a Escola do Meio Ambiente. Aí vai fazer atividade lá, ou se não, vem aqui na Pinacoteca, né? Se o contexto for o outro. Fomos no Lajeado recentemente, lá atrás do Lajeado, onde pegou fogo. Sei. Com a professora Renata, a gente plantou mais de 1.000 árvores, 1.000 mudas de árvores, foi algo incrível. Professora Renata, que estará semana que vem aqui. Então, pode falar para ela, ela teve lá acompanhando o plantio, foi algo assim fenomenal, porque além de plantar e recuperar, penso que a educação ambiental nas crianças, e ali adolescentes, e também estavam os chefes dos adultos, foi algo assim sem tamanho, né? Você vê aquela sequência, um abrindo o buraco, outro colocando substrato ali, né? Hidrogel, nem conhecia, mas tem lá para manter úmida ali, né? Para que aquele broto de semente possa crescer mesmo num período com pouca chuva. E aí os lobinhos iam colocando e fazendo as covinhas, né? E tampando, e foi incrível, né? Foi um sucesso. Que legal. Ó, rápido break, daqui a pouco tem mensagem chegando aqui, tem mensagem de áudio, de texto, e a gente volta daqui a pouquinho batendo papo com o Igor Inácio aqui no Radar da Prever FM. Voltamos com o Radar, a música e conversa boa, recebendo hoje o Igor Inácio. Hoje o Igor tá falando de Grupo Escoteiro. O Igor é chefe do Grupo Escoteiro Padre Anchieta aqui em Botucatu. Tem mensagem chegando no nosso WhatsApp. Boa tarde, Júnior, boa tarde, Igor, ouvindo vocês, falando sobre escoteiro. Falando sobre o Indiana Jones, sabe que deu até uma vontade agora de sentar, de me sentir aventureiro. Parabéns, Igor, pelo trabalho, conheço um pouco, mas o pouco que eu conheço, vejo que as crianças, adolescentes, os adultos, até mesmo no desfile que teve agora, eu vi que vocês estão de parabéns. É um trabalho muito importante, até mesmo, como é que é? Creio que para algumas crianças que precisam talvez de uma terapia, conhecer a vida de uma outra forma. E ele disse, Igor, o meu filho, creio que você deva conhecer, ele tem TDAH, tem um déficit de atenção. Eu acho que se ele tiver com vocês, a situação dele poderia ser melhor o desenvolvimento. É o Dino Conte que mandou mensagem pra gente aqui. Conheço o Dino. O movimento escoteiro, como acredito outras terapias alternativas, são incríveis para as crianças, né? Você colocar a criança num ambiente fechado, trancado, não tem luz, não tem nada, às vezes é angustiante até para quem, né, tá numa situação de naturalidade. Mas nós temos no escotismo TEAs, né, crianças do transtorno do aspecto autista, nós temos com TDAH, enfim, neurodivergentes. E com isso a gente teve a grata satisfação de ter chefes lá, psicólogos, né? Nós estamos com 3 chefes psicólogos que nos auxiliam e nos ajudam muito nisso. Fora isso, eu gostaria aqui de agradecer. No ano passado nós estávamos com a parceria com a Galileu, então os alunos da Galileu estavam lá, e agora da UniBR, né? Estamos em vias de firmar mais essa parceria, alunos de psicologia, né, que vão até o escoteiro com um propósito de entender e compreender esse universo e auxiliar justamente nessas demandas, porque precisam de uma atenção muito diferenciada e especial. Mensagem de áudio aqui, vamos ouvir? Vamos lá. Boa tarde, Quinteiro, boa tarde, Igor, convidado. Coincidentemente, eu estava como passageiro aqui no carro agora, eu ouvindo a entrevista. Ela é nome de Cristina, mãe de uma menina de 19 anos, que faz parte do escoteiro aqui de Botucatu. Falou muito bem do senhor e disse que a filha dela mudou muito após ter entrado para o escoteiro. Tá lá inclusive disse que está lá em Ilha Comprida hoje. A minha pergunta é a seguinte: um jovem senhor de 60 anos é capaz de aprender os nós de escoteiros? Sempre fui muito fã de ver os nós, né, dos escoteiros. Eu quero saber se um lobo velho aí tem condições de aprender a fazer isso. Um abraço. É o Bardella que mandou mensagem pra gente aí, ó. Tinha a mãe de uma menina ali no carro, pegando
O Bardella que faz aplicativo pela cidade. A Cristina é a mãe da Indy Gelini. A Indy entrou lá com 14 anos, mais ou menos. 14, ela já entrou na fase do sênior. Ela foi escoteiro da pátria, que é o ápice no movimento no ramo sênior. É uma menina incrível, fenomenal. Hoje ela tá no ramo pioneiro. O ramo pioneiro, acima de 18 anos de idade, ela tá com 19, ela já pode auxiliar os chefes nas atividades. Então ela que já, como jovem, tinha ido para Ilha Comprida outras vezes, a gente faz todo na praia, Júnior. Imagina você, por exemplo, vou especar na praia, não tem como especar, a gente cava, pega um toquinho de madeira, coloca ele lá embaixo, passa a corda nele, aí vem enterrando e socando, aí só deixa uma alça para poder enfardar. A gente ergue todos lá de 60 metros, né? Quadrados. Fica grande, 10 por 6, um negócio monstro. E aí no meio faz mesas, e aí faz de tudo. Aí frita ali uma calabresinha, já vem um outro cortando um vinagretinho, preparando um vinagrete. A única coisa que a gente comprou lá, não deu passar, foi o pão. Vamos numa padaria, lá pegamos 100 pãezinhos, cortamos, foi o almoço da molecada. Mas você acha que eles não gostaram? Tudo ali, saladas, tomate, vinagrete, fazer quase um churrasquinho ali na praia, né? Foi incrível. Por aí eu vejo que o Tom Hanks não era escoteiro no Náufrago. Não, ele não conseguiu fazer. E aí, respondendo até a pergunta. O Bardella, o nó do escoteiro. Ele respondendo a pergunta, não existe idade limite para cima. Tem o pequenininho, né? Que a gente tem uma limitação, mas para cima não. Então nós temos chefes lá com 72 anos de idade. Olha. Né? Chefe Santa, eu tô entregando a idade dela aqui, mas é a nossa anciã, é uma pessoa queridíssima. Ela que vai ser uma das responsáveis pela ninhada, né? Que é o nome dos filhotes, do ramo filhotes, né? Do grupo filhotes. Ela tá lá e tá constantemente fazendo cursos, né? Vai aprender os nós, é uma mistura de todos os nós. Nós de marinheiros, nós de caminhoneiros, enfim, todos os tipos de nós a gente aprende ali, porque cada um tem uma finalidade, uma função, uma razão de ser. E aí você vai aprendendo, você aplica ali. Sempre que o jovem fala, mas a madeira tá mais ou menos inclinada, qual o nó? E a gente entra naquela discussão e a gente aplica, faz os testes e vê qual fica mais firme. Então é uma coisa incrível. Então não tem idade, mas pode ir lá que vai aprender com muita facilidade. Essa questão do quando você falou, um pouquinho mais para baixo, um pouco mais para cima, precisão nos milímetros ali, né? Nos milímetros. Você definindo isso, tem que ter todo um equilíbrio, né? Para manter em pé, muitas vezes, aquela estrutura, para deixar em ordem, pro todo não acumular água, então tem que ter a queda certa, enfim. Aí, Lucas Machado, o pessoal é detalhista nos milímetros. Se você fosse escoteiro, colocaria perfeição para colocar quadro na parede. Vamos lá. Meio casa maluca dele. Chega todo quadro torto. Já você foi escoteira, Ellen? Não. Então o Bardella consegue ser ainda. Consegue. Ou pelo menos ele consegue aprender o nó. Não, vai aprender muito mais do que nó. Vai aprender a cozinhar, montar um fogão a lenha, aprender a cozinhar ali naquela estrutura típica. É lógico que de vez em quando você acha que não bate um vento e não voa uma areia ali, já mistura junto com o arroz. Tanto é que os jovens falam, chefe, teu pai tem uma pedrinha. Eu falei, não, isso aí não é nada. É o tempero. É o tempero. Faz bem até o sal mineral ali. Ô Igor, e a feira que vocês fazem lá? É anual, semestral? Bimestral. Sensacional a feira. Incrível a feira. Nós teremos uma agora, inclusive, no próximo domingo, dia 26. Vai ser uma feira de artesanatos, gastronomia, aventuras, enfim, todo um pool de participantes que estão ali. Essa feira nasceu da necessidade que os artesãos tinham em Botucatu de um local que tivesse uma área coberta, sombreada, uma área cercada, né, que eles pudessem colocar o material e não ter preocupação, banheiros, água, enfim, ali reúne todos os adjetivos necessários para que eles possam expor o seu material. Nós estamos indo agora para a 10ª edição, né, um sucesso, e tudo isso graças à colaboração de todos e lógico da imprensa que sempre divulga as nossas ações. É muito legal essa feira e eu vejo o entusiasmo tanto do
de quem faz parte do grupo escoteiro, e quanto as pessoas que não fazem e tomam uma dimensão, ou pelo menos elas compreendem um pouco mais o que é a vida de vocês ali, né? Exato, é um momento, quando você faz a feira, é lógico que tem a questão financeira, né? Claro. Você de alguma forma arrecada alguma verba, o jovem aprende a empreender, né? Isso é interessante, e é uma oportunidade que a gente abre as portas para que o público externo compareça ali, que é um lugar incrível, uma chácara dentro da cidade, é um bosque, né? E eles compreendam e entendam as nossas atividades, né? Então lá tem pioneirias montadas, né? Estruturas que a gente construiu, e aí ele pode enxergar tudo aquilo, arvorismo, escalada, tirolesa, rapel, enfim, muitas coisas. Os fornos que eu falei estão lá, vocês vão chegar, vai ver forno de pizza, forno com churrasqueira, forno com fogões assim de bocas, né? Então tem tudo isso daí. Eu já participei junto com o Igor, inclusive, de algumas ações sociais, né? Sim. E com venda o drive de comida, né? De quando você vende um determinado almoço, uma macarronada, uma feijoada, uma lasanha. E eu tinha a noção da atividade e da... Não sei se eu posso chamar de proatividade, mas de como os escoteiros são ágeis e organizados. Então, olha, tem que fazer isso. Não, os escoteiros já fizeram. Ah, tem que organizar. Não, eles já fizeram. Não, tem que entregar. Já fizeram. Como vocês conseguem tomar conta de tudo de uma forma muito rápida e organizada, Igor? Lá eles são proativos, isso é um ponto interessante mesmo. Gestão de risco, visualizam, chamam, né? A responsabilidade, chamam, né? para si, né? Visualizam problemas futuros e solucionam já, né? Eles são colocados em doses homeopáticas essas dificuldades, né? Da vida adulta, justamente para que eles possam trazer soluções. Então eles conseguem já se antecipar aos problemas e já apresentar ali as possíveis soluções, já organizar, né? Você falou das marmitas de macarrão que a gente já fez, yakisoba, e aí eles já organizam, já montam um bloquinho de 3, de 2, unitário, dependendo de como chega, já entrega. E tem até briga entre eles para entregar. Eles querem entregar, não, é minha vez, aí vai, né? Mas é muito legal, muito saudável isso, né? Bem interessante. E como é que vocês sobrevivem, entre aspas, Igor, financeiramente falando? Olha só, que curioso. O movimento escoteiro, isso é uma pergunta incrível que você fez. Como movimento, ele está em constante mutação. E houve muitas mudanças. Questão de segurança, a gente faz atividade, oficia bombeiro, GCM, oficia todo mundo, faz tudo. E na questão financeira, parece que a gente estava um pouco estagnado, né? Restrito a uma coisa, a gente começou a pensar fora da caixa. Então a gente pega a cada ano ímpar, solicita bens em doação para a Receita Federal. Júnior já teve oportunidade até de participar dessas feiras que nós fazemos com bens da Receita Federal. Ministério Público do Trabalho, muitas vezes eles autuam alguma empresa, tem que fazer um termo de ajustamento de conduta, a gente acaba sendo beneficiado. E um parceiro incrível, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, né? Que atende aí mais de 50 entidades em Botucatu, o escoteiro é uma delas. A gente recebe uma dotação orçamentária também por aí. Beneficência Misericórdia agora, né? Tá sendo gerida ali por pessoas incríveis. Também conseguimos ali viabilizar. Tribunal de Justiça, né? A gente consegue... a cada ano eles têm um montante lá de valores que eles arrecadam, e a pessoa ser presa, ela deposita lá um valor e aquele valor é revertido para essas entidades e nos auxiliam demais, né? Na manutenção de tudo isso. Imposto de renda, estamos nesse exato momento fazendo as declarações de imposto de renda. Você pode e deve, né? Encaminhar não só para criança e adolescente, mas para o idoso também. Você pode ali na declaração de imposto de renda fazer a destinação, não é doação. Por quê? Porque o dinheiro já ia embora. Então você destina o valor para o fundo da criança e adolescente e para o fundo do idoso. E aí aqui em Botucatu, no caso da criança e adolescente, idoso também é assim, eles fazem. Esse dinheiro, no segundo momento, é redistribuído para as entidades. O escoteiro, ele acaba também sendo beneficiado nesse sentido. E com tudo isso a gente não cobra mensalidades, uniformes, então não tem essas despesas que a gente tem, a gente faz frente com esses orçamentos que nós conseguimos
criar, né, um pool de receitas. Não colocamos o ovo num cesto só, todos os frutos num cesto só, diversificamos de maneira tal que a gente consegue, vez ou outra, receber dinheiro de lá, de cá. Isso nos ajuda, nos auxilia a tocar as nossas atividades. A questão do imposto de renda é importantíssimo. Então, acho que está no modelo completo, né? Exato, modelo completo de imposto de renda. Já vai estar, no próprio programa já tem essa destinação, então ao invés de dar para o governo, você vai doar para uma entidade. Vai, exato. Se você não faz a tua declaração, o escritório de contabilidade ou alguém da tua confiança já dá um toque para essa pessoa que ela pode destinar. Qual que é a porcentagem mesmo? 3% do imposto de renda. Ah, mas só vai ser 200, 300, 500 mil, não importa. O valor que você destinar vai no montante, que é um fundo. Exato. Você vai destinar para o fundo da criança e do adolescente e o fundo do idoso. São os dois fundos que nós temos. E esse dinheiro vai ser utilizado para, no nosso caso do escoteiro, a fazer muito acampamento, a desenvolver muitas atividades, porque é ele que nos proporciona realizar todas essas dinâmicas com as crianças e os adolescentes. Ficaríamos uma tarde inteira aqui, Igor. Dá até pra gente fazer acampamento aqui, né? Dá, né? Fazer uma estrutura. Da Prever FM aqui. Igor, obrigado pela... aliás, coloca o Instagram. O Instagram do Grupo Escoteiro é GEPA, G-E-P-A, né? De Grupo Escoteiro Padre Anchieta, _27. Então esse é o Instagram do Grupo Escoteiro. Vá lá, nos siga, compartilhe todas as nossas notícias. Você vai entrar lá, você vai tomar um susto, né? Jovem fazendo rapel, jovem cozinhando, jovem acampando, né? Fazendo coisas, criança sendo criança, né? Exato. Brincando e se desenvolvendo de forma sadia, de forma a se tornar um excelente cidadão. Mais escoteiros, melhores cidadãos. Igor, obrigado pela tua presença aqui. É um prazer imenso, Júnior. E muitíssimo obrigado por me convidar para que a gente pudesse conversar sobre esse tema que é tão cativante, que é o movimento escoteiro. Valeu, Igor. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.